Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e uma boa noite. Eu quero convidar você a nós meditarmos no texto da Bíblia Sagrada em 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17, que está escrito: Orai sem cessar. O apóstolo Paulo, quando escreveu esse texto da Bíblia Sagrada, e em especial o versículo de número 17, ele estava falando de tempos e épocas. Paulo, de uma forma cuidadosa, ele explica com respeito àqueles que dormem, mas não propôs discutir nada sobre uma cronologia dos últimos dias. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo cita o dia do Senhor, mas quando ele cita isso, ele se refere ao advento, sobre a vinda de Cristo e não exatamente o dia que Cristo virá. Mas o apóstolo Paulo, ele traz uma ilustração que Jesus virá como ladrão. Ele usa a imagem de um ladrão porque o apóstolo enfatiza a surpresa da segunda vinda de Cristo, alertando os leitores a estar prontos para a ocorrência que a qualquer momento pode acontecer. Quando eu digo a segunda vinda de Cristo, é de que Cristo virá nas nuvens dos céus para buscar a sua igreja. No arrebatamento, Cristo não virá na terra. O apóstolo Paulo também ele fala sobre paz e sobre segurança. Essas duas palavras ditas pelo apóstolo são palavras que não se preparam para o retorno do Senhor. Aqueles que não estão preparados, ele fala sobre terem paz e segurança, porque nós que estamos preparados, mesmo a um mundo difícil em que estamos vivendo, a situação lamentável em que o mundo se atravessa, nós temos a paz do Senhor conosco. Por isso que nós temos a alegria de que quando encontramos com algum irmão, algum servo do Senhor, direcionar a ele uma saudação calorosa dizendo a paz do Senhor. E nesta noite, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Também o apóstolo Paulo, ele fala de trevas, isto é, em ignorância e indiretamente em iniquidade no Novo Testamento. A palavra trevas, ela é utilizada com frequência para um estado de pobreza espiritual e pobreza de reprovação. Por que o apóstolo Paulo fala das trevas? Que andar em paz é andar na luz de Deus. O apóstolo João, ele falou que se nós andarmos na luz, como ele, Jesus, na luz está, e tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por isso que mesmo em trevas, mesmo estando neste mundo de trevas, nós temos a paz do Senhor em nós. Ele fala sobre a questão de dormir. O versículo de número 6 deste mesmo capítulo, de número 5, ele fala dormir porque indica indiferença à proximidade da vinda de Cristo. Uma letargia que impede o cristão de estar preparado para os eventos finais. Por que eu falo impede os cristãos? Porque há pessoas que ele crê e ele até se professa uma fé, mas ele ainda não tem a Cristo como Salvador da sua vida. Ele se considera um cristão, mas ainda falta ele dedicar de inteira alma, corpo e espírito seu viver a Cristo. Depois ele fala que os demais, isto é, os filhos das trevas, que estão inconscientes dos terríveis e gloriosos eventos que anunciam o retorno do Senhor, eles estão meio que, este mundo tá bom, aqui tá bom demais, e não pode ficar dessa forma. Mas o apóstolo Paulo, em seguida, ele fala sobre os sóbrios. Paulo, ele admoesta o cristão a ser constante, por isso que você não pode parar. Quando o apóstolo Paulo escreve em 1 aos Coríntios, capítulo de número 15,
versículo de número 58, ele fala: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Não é bom parar. É bom você ter uma velocidade aonde não vá te fadigar, mas nunca parar, ser sempre constante na velocidade em servir a Cristo. Também ser temperante. A temperança, ela é um dos frutos do Espírito. E a Bíblia fala para nós que é necessário ter calma e em vista do dia em que está por vir. Nós temos que aquietar o nosso coração, mas também almejar que o arrebatamento a qualquer momento vai acontecer. A Bíblia também fala para nós que Deus, quando o apóstolo Paulo apresenta a sua compreensão na questão dos propósitos de Deus com a base da esperança na salvação, ele fala que Deus nos destinou para alcançar a salvação. Se você pegar num âmbito espiritual, você vai ver que nós estávamos predestinados à perdição eterna. Mas quando Cristo morreu e pagou o preço por amor à nossa alma, o Senhor Deus nos destinou para alcançar a salvação. A palavra destinou, ela se refere sobre ir para algum lugar, e isso relaciona ao propósito de Deus com os homens, que é sempre de estar em conformidade com a palavra do Senhor, para que então possamos nos entregar a Ele. Entregar a Ele a quem? Seu Filho, que possibilitou a nós a salvação, possibilitou a nós o direito da salvação. O apóstolo Paulo, ele, no versículo de número 11 deste capítulo, ele fala para nós consolar. Consolai-vos, pois. Paulo mostra que a obra de encorajar os desanimados não é apenas do ministro, aquele que lidera um rebanho de Cristo, mas é de todo cristão. Ele precisa estar sempre pronto a confortar os seus companheiros. Em seguida, é necessário edificar, porque consideramos mútua de importâncias temas como a vinda do Senhor e a glória da esperança dos santos. Os membros da igreja devem fortalecer espiritualmente uns aos outros. Por isso que é bom estarmos sempre ligados e conectados com Deus, para que possamos ajudar uns aos outros. A Bíblia fala que aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus, e os santos se comunicam com os santos. Não é bom para nós vivermos desanimados. Literalmente, a alma pequena, ou a alma daqueles que são pequenos, isto é, aqueles que têm o coração pequeno e às vezes na pequenez do seu coração não consegue perceber que isso te traz medo. Esses cristãos, possivelmente sobrecarregados com o pesar pelos pensamentos negativos, possivelmente até mesmo preocupados com os mortos ou uma vida após a morte, isso gera dúvida nos seus corações. Por isso que o apóstolo Paulo fala: portanto, consolai e confortai uns aos outros, ajudai uns aos outros no temor do Senhor. O apóstolo Paulo, ele nos orienta a não retribuir o mal por mal. A tendência natural de cada ser humano é, de uma forma natural, agir devolvendo o mal com o mal. Mas o proceder do cristão deve ser diferente. Cristo, ele proíbe a retaliação e motiva os seus seguidores a retribuir o mal com o bem, porque ele sabe que isso vai gerar frutos de alegria. Logo em seguida, o apóstolo Paulo, ele ensina para seguir sempre o bem. Paulo sabia que aqueles que seguirem o bem, eles sempre vão ter pouco tempo para conviver com o mal. E esse pouco tempo de conviver com o mal é estar sempre envolvido. Há uma expressão que fala imbuídos naquilo que Deus quer de cada um de nós. Quando o apóstolo Paulo fala isso, diz a Bíblia Sagrada que ele chama a atenção de cada um de nós e fala: portanto, orai sem cessar.
O orar sem cessar, ele é um espírito constante de oração e deve exalar da vida cristã a conexão com o céu. Nunca deve ser quebrada ou rompida esta conexão. Deixa eu te falar o que é isto. Nós vivemos em um mundo tecnológico. Há várias antenas de transmissões de dados posicionadas nos altos das montanhas. Com isso, vivemos no mundo da telecomunicação e os dados eles são frequentemente, diariamente, de forma muito rápida, atravessando aí o espaço sideral via dados. É bom você entender que quando há uma sobrecarga de dados, o sinal ele é interrompido, o sinal ele é parado. Quando nós trazemos isso para o âmbito espiritual, o que isso tem a ver? Estamos na terra ligados em conexão com o céu. Daqui para o céu, a conexão nunca é interrompida. Daqui para o céu, a conexão nunca falha. Os dados nunca sobrecarregam. Nunca fica difícil a comunicação. Por isso é que Deus despertou no meu coração o desejo de convidar você a fazer parte deste projeto. Pegar a sua causa e posicionar de joelhos diante do Pai, para que através de estar de joelhos diante do Pai, você vai estar em conexão com o céu. Deus vai ouvir a sua oração e Ele vai responder e atender o seu clamor. Já observou que hoje nós não vivemos sem o uso da internet? Daqui para o céu, não falha, não precisa pagar. Deus está te ouvindo. Por isso que nesta noite, orai sem cessar. E para isto, eu quero convidar você a pegar o seu pedido de oração e juntos mais uma vez nós usarmos a conexão para o céu, porque lá está alguém com os ouvidos atentos à nossa oração. Pode ser qual for a mensagem que você vai enviar agora, ele vai ouvir e pode ser este o momento do milagre de Deus na sua casa e na sua vida. Ore comigo. Grande Deus, mais uma vez em oração aqui estamos de posse do pedido de oração que o Senhor permitiu nós escrevermos e aqui apresentar ao Senhor qual é a nossa causa, quais são as nossas queixas, e por causa, ó Deus, destas queixas, nós nos posicionamos de joelhos diante do Senhor, confiados de que a vitória virá, confiados de que o céu já está trabalhando a nosso favor. Por isso eu te peço que haja milagres de salvação em meio à família, haja milagres de libertação, transformação, haja milagres de porta aberta, milagres de cura, e que nesta noite o Senhor venha ser a resposta que esta família precisa, que o Senhor seja a resposta na vida do marido, na vida da esposa, na vida da mãe, na vida do pai e na vida dos filhos. Que cada família nesta noite que agora está orando possa alcançar no Senhor a sua vitória. E assim nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Uma boa noite a todos, fiquem na paz do Senhor e amanhã estaremos novamente aqui para a glória do nome de Jesus. Amém.